Prezados colegas, sejam bem-vindos ao Instituto de Ensino Upgrade e à mesa redonda Mercado do Bem-Estar, Entender para Atender. Bom dia a todos. Eu é que agradeço essa oportunidade fantástica de estar aqui com vocês. Então, quando a gente fala, quando eu entendo a parte espiritual, é o cara ter valores. O que você quer? Eu sou um pedagogo, eu quero continuar ensinando. Essa é a minha missão. Eu adoro ensinar, estou numa felicidade muito grande aqui com os colegas, vendo vocês aqui. Você precisa ter valores, você precisa dar um significado para a sua vida e acreditar em algo. Isso é espiritual. Tem gente que está por essa vida e nem sabe o que está aqui, nem sabe o que é. Tadinho, é bom, a ignorância é boa nesse aspecto, porque ele não tem, sabe, entendeu? Não está preocupado se a bolsa subiu, desceu, ele entra na fila lá, pega a comidinha dele. Então, eu vejo assim, sabe, Carlinhos? Então, o bem-estar pode ter muitas. Essas 5 dimensões, existe um consenso, né? E isso tudo surgiu nesse livro aqui, Integração do Corpo. Eu fiquei 10 anos cuidando de quase 200 pessoas. Eu escrevi esse livro. Esse o livro, esse o livro que eu falei. Esse livro ele não tem referência bibliográfica. Sabe por quê? Ele é relato de 10 anos de experiência prática, eu fui experimentando. E aí eu escrevi, eu aprendi que eu utilizei 7 grupos de exercícios. Eu reuni tudo em 7 grupos. Exercício com música, com peso do próprio corpo, acessórios, exercícios com mágica, exercícios com alongamento, respiratórios, toque suave e relaxamento. Então, essa é a base do meu trabalho, que foi construído cuidando de quase 200 pessoas ao longo de quase 15 anos como personal trainer em pequenos grupos. Então, eu vejo assim, né? Eu vejo o ser humano tem uma complexidade, isso é epistemológico. Então, nós temos um desafio, né, é entender a complexidade que é o ser humano. E é claro, um menininho que sai da faculdade, sabe, um jovenzinho, doutorzinho, que nunca deu aula, mas é doutor, né, nunca sujou a mão, nunca deu short, né, nunca teve sujando o short, né, ele, da aula dele, ele reproduz 15 artigos científicos, né, e massageia o ego dele, da galera fica, o cara sabe muito. Ok, respeito. Né? Agora, se não usar o short, meu velho, para mim, me desculpe, eu respeito, mas não aceito. Então, um jovenzinho, como ele não tem experiência, vivência, ele precisa se apegar a alguma coisa. Então, ele se apega no músculo, ele se apega na biomecânica, ele se apega na fisiologia, que é fantástica, são ciências maravilhosas. E o pedagogo, sabe qual que é o problema do pedagogo? Porque o pedagogo precisa não ser especialista, mas ele tem que ter sólidos fundamentos em fisiologia, para não fazer besteira, em biomecânica, em cinesiologia, em didática, aprendizagem motora, em psicologia. Esse é o problema do pedagogo. Agora, é muito mais fácil eu ser um fisiologista do que ser um pedagogo, porque o cara fala assim, a processo de aprendizagem, problema teu, meu negócio é o que acontece na mitocôndria. E só para vocês entenderem, há uns 20 anos atrás, veio um cara, não vou falar o nome dele, que é um português, chamado Vitor da Fonseca. Opa, falei o nome dele, desculpa. Aí, só para finalizar, que velho fala demais. Vocês chamam velho, o que é? Aí o Lauro falou o seguinte, professor, assisti palestra de Vitor da Fonseca, 2h30. Mas ele falou e teorias, e fenomenal. E o Lauro é um cara fantástico de recreação e cara de botar a mão na massa. Quando acabava a palestra, ele foi lá falar com o Vitor da Fonseca. Doutor Vitor, fantástico, a sua teoria fantástica. Agora, me diga uma coisa, como é que eu aplico isso? Ele falou assim, problema seu, eu sou um teórico. Então, Mauro, muito obrigado. Eu não exagerei na sua apresentação, pelo contrário, eu me esqueci de dizer, talvez, o maior elemento, a maior qualidade é o carisma que você tem. Você está em contato com o público, é impressionante, parabéns, obrigado. E vou dar prosseguimento agora chamando o Nelson Bittencourt, de Florianópolis. O Nelson é um estudioso em modo permanente, membro da rede de pesquisadores Ciência e Transdisciplinaridade em Ação. Educa, facilita, compartilha saberes e desprograma.
O Nelson atua nas seguintes áreas: processos de autoconhecimento, tecnologias sociais, estratégias em vidas significativas, comunicação empática, processos colaborativos, planejamento e implementação de sonhos, validação de ideias empreendedoras. O Nelson exerce a inovação diárias. Ele é difusor de conceitos e atividades ligadas à sociedade em rede, colaboração humana, economia criativa, estudos do futuro na busca de melhorias no presente. Estudou engenharia e é formado em educação física e dinâmica de grupos. Foi diretor do August por 12 anos. Atua 22 anos na área de RH com pessoas em diferentes contextos. Individual, grupos, comunidades e organizações, melhorando as relações humanas e contribuindo para o desenvolvimento de muitos profissionais e suas empresas. Professor, colabora com a FGV, PUC, Unisc e UCS. Nos últimos anos, lecionou os MBAs na Escola de Negócios de TI e Business, Marketing e Vendas, Ibramerc, Supply Chain, Embrasc, Fiscal e Tributária, Confeb, na Febracorp, entre outras. O melhor currículo do Nelson deixei para o final. Ele é bicampeão brasileiro no Open. Nem AC, nem DC. Então, quando é que vai acontecer, por favor? Esse foi um título para provocar um pouquinho a reflexão sobre antes do Covid-19 e depois do Covid-19, né? Eu acho que nem antes nem depois, né? Porque antes dá um sentimento de que o passado era melhor, né? E isso pode levar à depressão. E o depois pode dar o sentido de que o futuro é muito melhor. E isso pode gerar ansiedade. Então, quando é que vai ser? Vai ser aqui e agora, né? Não tem depois. Na realidade, quando a gente está trabalhando o tema que é entender para atender, primeiro temos que entender o cenário atual, né? Começo aí entendendo o cenário do meu ponto de vista, onde 3 disciplinas que não foram as disciplinas mais desejadas por todos são as mais utilizadas nesse momento, né? São elas: a arte, a música e a educação física. Disciplinas que foram desprezadas na formação da maioria das pessoas. E aqui estou lembrando do Mauro, né? Enquanto pedagogo. E pedagogo é aquele que conduz pela mão, né, Mauro? É aquele que ilumina e que traz o saber, né? Então, 3 disciplinas que não foram valorizadas e que fizeram com que o mundo começasse a perceber que elas são úteis e necessárias. Mais do que isso, entender o cenário atual. O cenário atual ele é bastante simples e bastante complexo, né? Aliás, ele é ambivalente, né? Ambivalente por quê? Primeiro, a gente tem que compreender que as relações já mudaram, né? Aquele que ia para a balada e contava o número de bocas que beijava, vai ter que rever as suas posturas. Nós estamos falando, na realidade, de um Covid que é similar à AIDS, né? Vai mudar comportamento sexual, aliás, já mudou comportamento sexual. E está levando muita gente, inclusive, à abstinência, né? Porque não tendo pares permanentes, acabaram ficando sem o seu acompanhamento e assim por diante. A segunda percepção que eu tenho no entendimento do que está acontecendo agora é em relação à solidariedade, né? De um mundo extremamente competitivo, onde era primeiro eu, depois eu e depois eu por último, né? A gente passa para um mundo onde a solidariedade é exatamente a ferramenta mais divulgada e mais propagada, né? Não se fala mais em a minha meta, não se fala mais em entregar aquilo que eu fui contratado, se fala exatamente em solidariedade e depois nas questões das metas pessoais, né? Mas eu faria, além dessa questão do entender, uma reflexão com vocês, né? Não precisa responder, mas pensa o seguinte: quantos de nós têm sonhado de forma completamente diferente? E eu não estou falando de sonho de futuro, né? Estou falando de sonho da noite anterior. Quantos de nós temos sonhado de forma diferente? E o que tem feito esses sonhos serem de forma diferente?